Desejo pela presença de Deus. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me respeitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? Graças a Deus. Davi tinha uma característica. Ele valorizava a presença de Deus na vida dele. Quando você está conforme a palavra de Deus, né, se consagrando a Deus, buscando a Deus e reconhecendo a presença viva dele em você, né, Ele é o teu guardião. Ele é o teu advogado, Ele é o teu mestre, Ele é o teu guia, Ele é aquele que te guarda. Então, aqui você vê Davi valorizando a presença, né? Desejo dele, né? No Salmo ele diz, a minha alma te busca, né? Sou como uma terra seca, assim como a terra seca precisa de água, eu preciso do Senhor. Então ele reconhece a presença de Deus, ele deseja de todo o seu coração a presença de Deus, né? Então, quando ele fala aqui, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, ele deseja a presença, ele deseja meditar no templo de Deus, né? Hoje nós somos o templo somos nós, né? Então, é o desejo. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Quer dizer, ele não vai ficar parado, né? Ele vai sempre invocar o nome do Senhor. Invoquei o nome do Senhor e o Senhor me livrou de todos os meus inimigos, né? Então, inimigos aqui, naquele tempo, eram inimigos de carne, né? A guerra se fazia no físico, né? Os inimigos aqui, hoje, são inimigos espirituais. Então, quando você valoriza a presença de Deus, requer a presença de Deus, consagra o Senhor, então o Senhor está perto. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Isso é o que diz o Salmo 145, né? No verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode
à vontade dos que o temem, atende-lhes ao clamor e o salva. Olha bem, ele está perto dos que o invocam. Então, se há algo que nós devemos fazer, invocar sempre o nome do Senhor. Isso é uma questão de relacionamento, né? Você deseja a presença de Deus, você busca a presença de Deus, né? Você valoriza a presença de Deus. Valorizar a presença de Deus é rejeitar tudo aquilo que não é conforme a verdade de Deus, porque ele diz aqui: os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, né? Tem muita gente falando aí o nome de Deus, que é de Deus, mas está invocando em verdade, né? Muitos falam Jesus, né? Mas é o Jesus que corresponde às Escrituras, é o Jesus que está conforme a palavra de Deus, né? Porque Jesus é a palavra. Então, invocar a Deus em verdade é invocar a Deus conforme a palavra, né? Conforme as Escrituras. Jesus mesmo disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Muitos falam Jesus, né? Mas tem muitos Jesuses, né? Por aí. Agora, só um é o verdadeiro, só um é conforme a palavra, porque ele é o verbo, né? Por isso que, né, muitos falam o nome, né? Mas o nome tem que se conferir com as Escrituras, porque Jesus é a própria Escritura, é a palavra de Deus. Então, invocar a Deus em verdade, né? Pessoas no erro falam de Jesus, pessoas querendo se justificar falam nomes de Jesus, né? Mas não é o Jesus das Escrituras, né? Como aqui os filhos de Cefa foram expulsar demônios, né? E eles falam que diz: conjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Quer dizer, eles falaram de Jesus, né? Reportaram a Paulo, né? E os demônios falaram para ele: eu sei quem é Jesus, conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? Então, eles não tinham a presença de Deus, eles falaram, eles usaram o nome do apóstolo e o nome de Jesus, mas eles não tinham vida com eles, a presença não estava com eles, porque eles não buscavam o Senhor em verdade. Eles só queriam manifestar um poder, porque sabem que o nome de Jesus é poder. Então, para se invocar o nome do Senhor, tem que ser invocado em verdade. Aí o que ele faz? Ele acode à vontade dos que o temem. Então, quem teme o Senhor, né? Quem ama o Senhor? Pois aqueles que me amam as minhas palavras. Então, nós devemos viver conforme a palavra, buscar ao Senhor das Escrituras, conforme as Escrituras, invocando a Ele conforme as Escrituras, em verdade. Por isso que ele vai chegará um dia que eles invocarão o Senhor, né, em espírito e em verdade. O seu espírito deve estar impregnado de Deus, impregnado da presença de Deus. Aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Então, aquele que traz a presença de Deus, ele não vai andar por caminhos errados, ele não vai progredir em coisas ilícitas, em procedimentos fora da verdade de Deus. Ele vai temer a Deus, né? Ele vai se policiar, buscar sempre a presença de Deus, onde está a verdade de Deus, né? E atende-lhes ao clamor e o salva. Então, aqueles que invocaram o nome de Jesus e de Paulo, eles não tinham a presença de Deus, eles não tinham a intimidade com Deus. Então os demônios se lançaram sobre eles e
e deixá-los desnudos. Eles tiveram um problema aí com o endemoniado, chegaram contra eles. Então, a invocação do nome do Senhor tem que ser conforme as Escrituras. Ele há de ser adorado conforme as Escrituras. Não tem isso, eu adoro o Senhor da minha maneira, ou de qualquer maneira, porque Deus conhece o meu coração. Não é assim. Tem que ser da maneira dele, tem que ser conforme ele fala, tem que ser conforme ele é. Aí você terá intimidade com Deus, né? Então ele vai atender o seu clamor. E aqui no 103, no capítulo 103 de Salmo, como ele fala: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Quer dizer, ele exalta o Senhor, ele mostra aqui que ele está em comunhão com Deus, ele está na presença de Deus, e a presença de Deus está com ele. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. É isso que você tem feito, né? Todas as vezes, bendito seja o nome do Senhor, né? Ele está, a presença dele em nós, né? Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quer dizer, bendizer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, falar, né, testemunhar dos grandes feitos do Senhor, do seu amor eterno e incondicional, que ele nos ama com um amor que excede todo entendimento. Então ele é o maior interessado que a presença dele esteja em nós. Mas nós temos que reconhecer essa presença, nós temos que valorizar essa presença, e nós temos que clamar por essa presença e desejar de todo o nosso coração. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos benefícios que o Senhor fez na minha vida, né? Os benefícios do Senhor, isso é trazer a presença do Senhor, isso é buscar a presença do Senhor. Oração, buscar a presença do Senhor. Quando você jejua, você está buscando, você está valorizando a presença do Senhor. Quando você se consagra, quando você se santifica, né? Santificar-se é ter aí a valorização da presença do Senhor na sua vida. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Então ele perdoa as suas iniquidades e sara as enfermidades. Quem da cova retira a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, e te coroa de graça e de misericórdia. Você sempre terá a graça de Deus, você sempre terá o favor de Deus e viverá debaixo das misericórdias de Deus. Quem farta de bens a tua velhice, olha bem, a velhice ele te farta de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Quer dizer, ainda em idade avançada, a sua juventude será renovada. O Senhor faz justiça como a águia, né? A águia cai as penas, mas ela nasce novas penas e ela se renova, né? Então o Senhor renova a tua juventude como a da águia. Glórias a Deus por isso. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Então, voltando ao Salmos 27, né? Uma coisa peço ao Senhor. Olha, o pedido, né? Nós vemos aí as pessoas pedindo, né? Pedindo coisas, sempre coisas. Essa contaminação, ela veio de idolatria, de uma mente idólatra. Só quer pão, né? Foi isso que Jesus falou: vocês estão me buscando não por causa de mim, vocês nem querem saber nada de mim, não querem aprender nada de mim e não querem nem a minha presença, vocês querem o pão que eu dou. Então ele censurou essas pessoas. Então nós não podemos ser como aquele que faz de Deus um mordomo para se servir. E na religião as pessoas são medrosas, as pessoas ficam com medo, elas buscam sempre proteção, elas fazem orações buscando ser guardadas.
buscando benefícios, mas não querem ter relacionamento, nem sabem qual relacionamento deve ter com o Senhor dos Exércitos, o Deus Criador. Não vão saber os propósitos de Deus e nem o que Ele requer de nós. Ele quer que a presença dele seja valorizada em nós e que nós venhamos a buscá-lo em espírito e em verdade, e desejar, e desejar de todo o nosso coração a presença dele. E diz aqui que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quer dizer, ele está sempre na presença, e a presença de Deus está com ele todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha bem, ele quer meditar no templo, ele quer meditar na palavra. Medita na minha lei de dia e de noite, você vai ser bem sucedido em tudo quanto empreender. Esse é o desejo dele. O desejo é conhecer a Deus, é ter relacionamento estreito com Deus. Ele fala assim: sempre eu coloco o Senhor à minha direita, sempre eu vejo o Senhor à minha direita, jamais serei abalado. Isso é uma comunhão com Deus, uma associação com Deus, valorizando a presença de Deus, é o que ele deseja. Pois no dia da adversidade me ocultará no seu pavilhão. Então a presença de Deus estando ali, você vai ter o socorro de Deus. Ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. E ele prossegue, agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo e cantarei, salmodiarei ao Senhor. Quem valoriza a presença de Deus, canta ao Senhor, salmodia o Senhor, louva o Senhor, adora o Senhor. Você está adorando, quer dizer, você está na presença, você está com a presença, então você adora. As pessoas têm dificuldade de adorar a Deus, ali não precisa nem de palavras, Você adorar é o ato de curvar-se diante de Deus. E por quê? Você sabe da presença dele, porque aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele, mas ele há de ser valorizada a sua presença em nós. E ele prossegue: ao meu coração, Então ele está falando com Deus, ele está buscando, mas ao coração dele, o Espírito de Deus vem e fala com ele, Fala com ele: ao meu coração me ocorre, quer dizer, dentro dele, o Espírito de Deus falando: buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Então, aquele que é de Deus, ele sempre busca a presença de Deus, e o coração dele o impulsiona nessa busca da presença, cultivar a presença de Deus com ele. Não me esconda, Senhor, a tua face, quer dizer, não me esconda, Senhor, porque o Senhor é o meu bem maior, é o meu bem, é a minha herança. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Olha bem, é tamanha a intimidade dele com Deus, tamanha a valorização da presença de Deus nele e com ele, do que aquele relacionamento da mãe e do pai. A mãe, ela tem aquele maior zelo, aquele maior cuidado com o filho, com a filha. Agora, aqui Davi, ele vai mais longe do que isso, ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Você tendo a presença de Deus, levando a presença de Deus, valorizando a presença de Deus na sua vida, você nunca será só. Podem ser desamparados pelos homens, mas por Deus você estará sempre um bom lugar, porque
ensina-me, Senhor, o teu caminho. O que é a oração? Isso é uma oração, né? Ensina-me o teu caminho. É isso que as pessoas estão pedindo? As pessoas estão desejando o caminho de Deus? Ou querem somente o favor de Deus? Ô Senhor, abençoa minha vida. Ô Senhor, a minha casa, a minha família. Mas quer que o Senhor ensine os caminhos, né? E guia-me na vereda plana por causa dos que me respeitam. Não me deixes à vontade dos meus inimigos. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele prossegue: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor. Então, eu falei que Davi era segundo o coração de Deus, não? Por quê? Porque queria a presença de Deus. Falei que um dia nos seus atos valem mais que 1000. Olha bem, me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E você sempre vê ele se alegrando, buscando a presença de Deus, né? Esse buscar é também cultivar a presença de Deus, né? E você vê que ele valorizava a presença de Deus. Agora, ao contrário, Saul não estava nem aí para a presença de Deus. Ele estava querendo defender o seu reinado, mas ele não estava interessado. Você não vê ele, né, buscando a presença de Deus, tá? E ele era tocado de inveja por Davi. Davi o incomodava, mas o que o incomodava em Davi era a presença de Deus que estava sobre Davi, que Saul não valorizava. Ele tanto não valorizava, como ele não obedeceu às determinações de Deus. Deus fala: vai lá e destrói tudo, né? Aí na volta Samuel vai lá e fala assim: e aí, você fez o que Deus te mandou? Eu fiz, mas por que ia cigar? E ele falou para destruir tudo. É porque o povo, né, achou melhor que o melhor do gado fosse preservado. Aí ele fala: é melhor obedecer do que sacrificar. Quer dizer, ele não tinha relacionamento, não queria relacionamento. Ele queria fazer o que ele desejava na cabeça dele. Por isso ele perseguia Davi. Por isso ele quis matar Davi. Mas não era justamente a questão contra Davi. Era o depósito de Deus sobre Davi. Era a presença de Deus sobre Davi que o incomodava. Porque ele sabia que havia sobre Davi o poder de Deus, que levaria Davi ao reino. E enquanto isso, ele se sentiu o quê? Ameaçado pela presença de Deus, né? Então, isso foi tão forte na vida dele que, no fim das contas, ele foi consultar uma médium, né? A adivinha ali de Endor, né? E foi querer buscar a Samuel, que estava morto, mas ele não teve encontro nenhum com Samuel. Agora fala a palavra que ele entendeu que era Samuel. Veio um espírito envolto numa capa, como o coração dele já estava corrompido, e ele queria, né, ver Samuel, ter contato com Samuel. Mas por que esse contato com Samuel? Tinha que ter contato com Deus, né? Que o Deus que ele rejeitou, e o fim dele não foi aprazível. Ele acabou, ele não foi nem morto pelas mãos do inimigo, ele mesmo se atirou sobre a espada, ele se suicidou, porque ele não tinha o valor que precisava ter da presença de Deus. Então, ele invejava a presença que estava sobre Davi, mas não fez nada para se unir a essa presença, a buscar a presença, a cultivar a presença, a valorizar a presença de Deus na vida dele. Então, em nome de Jesus, que você passe a valorizar a presença de Deus.
E você, valorizando a presença de Deus, Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te livrará daqueles que se levantam contra você. Por um caminho virão contra você, mas por 7 caminhos fugirão de ti aqueles que desejam destruir a tua vida. Ele te guardará no recôndito do seu tabernáculo. Ele te abençoará a sua entrada e a sua saída, te abençoará no campo, te abençoará na cidade, abençoará a tua entrada e a tua saída. As bênçãos do Senhor correrão atrás de ti, porque Ele é a própria bênção. A presença dEle é a própria bênção e vai atrair todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sê tu abençoado, em nome de Jesus. Valorize a presença de Deus. Seja você curado, seja transformado. Receba a palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Tenha a vida mudada. Valorize a presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.